Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa no YouTube e também nas plataformas de áudio para você que gosta de nos consumir no formato podcast, sempre com a nata, com o puro creme do milho do jornalismo esportivo catarinense, começando sempre com o tapa do Chico. Errei o Chico, me dá um tapa e nem errado. Rodrigo Faraco. É o Rodrigo Lins e o Chico Faraco. Tudo bem, César? Tudo bem, Chico, Jéssica? Um abraço para todo mundo. Dizer que essa semana fiz uma incursão, assim, para o desconhecido, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Primeiro com uma viagem não real, até o Piauí, para entender o que era o Altos, e agora uma viagem à floresta. Desbravando, desmatando florestas no Ceará. Para tentar ter alguma informação sobre o Floresta, adversário do Figueirense. Mas é assim, né? A temporada nossa é essa. Cara, o desafio é grande para conhecer os adversários do Figueirense na Série C, mas o homem aqui é forte. Jéssica, vocês com mais um Giro Total nessa cestinha, né? Giro Total de sexta. Pô, sensacional, né? A gente finalizar essa semana de muito trabalho, falando de futebol, que é que a gente gosta. Então, bora fazer mais um programa. Rodrigo Lins. Agora sim. Bom estar com vocês. O Rodrigo, inclusive, foi multado pelo Ibama porque ele secou o Floresta. Boa piadinha de tiozão pra ele começar, hein? Vocês entenderam ou não, né? Quer que eu explique? Não. Explicar piada é triste, né? O silêncio fala mais, né? Depois conta a piada do olho pra nós. Não, do olho não posso cair. Isso aqui não posso. É muito pesada pro horário. Bom estar com vocês de novo. Vamos embora falar. Bora lá, como é que é? Vocês falam, bora lá. Bora lá fazer mais um Giro Total de sexta. Essa aqui, ela fala, bora lá. Vocês falam, bora lá. Eu não falo bora lá. Não, todo mundo fala, bora lá. Não, eu não falo bora lá. Bora lá, fala bora Vamos. lá. Eu falo bora lá, qual é o problema de falar bora lá? Libera Tá, eu não posso falar bora lá? Bora lá, não, todo mundo fala. Eu falo bora lá. Acabaste de Eu não falar. falo. Mas eu falo bora lá. Então lá, bora lá. O Rafa já pediu pra terminar o programa, mas a gente vai estender mais um pouquinho, contraria o diretor. Rodrigo. Bora lá. Dando início nos trabalhos de hoje, então, já lembrando pra você, deixa o seu joinha nesse vídeo pra que o Deus algoritmo do YouTube encaminhe esse conteúdo que é tão legal, pelo menos que a gente acha tão legal, pra mais pessoas e a nossa audiência aumente cada vez mais. E se você ainda não é inscrito no canal da CBN Floripa no YouTube, se inscreve aí que é só um tapinha na sineta aí do lado, não custa nada e você vai levar conteúdo de altíssima qualidade no seu smartphone e também no seu computador. E siga a CBN Floripa nas redes sociais, no @CBN Floripa, principalmente no Instagram. A gente divulga lá tudo que vai acontecer, os dias de gravações, quando o episódio já está disponível lá nos nossos stories e também nos Reels. Vamos começar então o tema de hoje. Primeiro tema de hoje, Jéssica Sescon, por favor. Vai pegar errado, hein? Parem. E agora, Barroca? Aquele poema de... E agora, José? E agora, Barroca? Depois da derrota fora de casa, o Avaí deve propor o jogo ou ser mais conservador contra o Goiás? Vamos começar por ti, Jéssica. O Avaí, dizem vocês da imprensa, tomou... Aliás, não todos, né? Mas assim, dá pra dizer que o Avaí tomou um choque de realidade no segundo jogo do Campeonato Brasileiro lá em São Paulo. A gente esperava um Avaí propositivo, surpreendendo o Corinthians lá, mas a coisa foi bem diferente. E o primeiro jogo foi o que a gente tem de lembrança melhor do Avaí nessa Série A. E o terceiro, como é que acha um equilíbrio entre esse Avaí que venceu o América Mineiro em casa e o Avaí que foi tão mal jogando fora das suas dependências lá na longínqua Itaquera? Acho que o primeiro passo é o Barroca fazer a leitura correta do que aconteceu no jogo contra o Corinthians, né? Na coletiva a gente não enxergou isso, mas às vezes o cara baixa a poeira, chega aqui, analisa o jogo de novo e começa a encontrar os caminhos. Então vai depender de como a gente vê o Avaí jogar nessa próxima rodada. Eu não acho que o Avaí ia pra lá pra propor o jogo, mas eu esperava do Avaí a mesma intensidade que a gente viu no primeiro jogo. E essa foi a nossa cobrança em relação ao Catarinense. Foi algo que eu cobrava no Catarinense, era que o Avaí tivesse essa intensidade, né, que não conseguiu ter. E aí, quando o Barroca conversou com a gente, ele prometeu que o Avaí se apresentaria diferente. De fato, se apresentou contra o América, mas aí contra o Corinthians, parecia que voltou um flashback do Avaí do Catarinense, sem conseguir ter a intensidade necessária. E aí, numa Série A, isso fica escancarado, né? Quando você não consegue ser intenso na Série A, fica muito escancarado. O outro time te estraçalha. E foi o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians fez o que quis aquela partida. E só
E o Avaí só teve chances, ao meu ver, na segunda etapa, porque quem reduziu a intensidade foi o Corinthians, que viu que não era mais necessário ser tão intenso assim durante aquela partida. Então é uma lição que o Avaí tem que aprender, ser intenso o tempo todo nessa Série A. Como vai fazer isso? Talvez é mudando peças, talvez é uma questão anímica, uma questão estratégica, mas tem que ter essa orientação e o time tem que ter assimilado isso em primeiro lugar. E isso também, acho que aí entra algumas outras questões. A partir do momento que o time assimilar essa intensidade, aí eu acho que é umas questões de posicionamento, né, que a gente pode, que aí é parte do Barroca orientar, a aproximação das linhas, compactação, né, tudo isso é uma questão já do técnico fazer. Então, eu espero, né, não sei como é que vai ser esse Avaí aí contra o Goiás, mas eu espero ver isso contra o Goiás, que compreendeu os erros e que assimilou que tem que ser intenso. Mas também não adianta ser intenso de forma desorganizada. Então tem que ter uma compactação, acho que tem que ter uma ciência, uma leitura de jogo correta do Ranieri e do Bruno Silva, principalmente do Ranieri. É ele quem vai ditar esse ritmo ali pelo meio. Agora, se ele, Bruno Silva, né, e o Vinícius Leite, que acha que vai perder a posição para esse próximo jogo, provavelmente, não conseguirem ter essa intensidade, aí fica muito complicado. Faraco, intensidade foi a palavra aí que marcou a primeira fala da Jéssica. E eu, se não me engano, ouvi você dizendo, agora há pouco, a gente está gravando um pouco depois do debate diário, que o Avaí não tinha sido assim tão intenso nem no primeiro jogo. Então, o primeiro jogo contra a América, nessa questão da intensidade, também não é padrão, tem que ser mais intenso ainda. Não, o padrão de intensidade que a gente tem que ter para a disputa do Brasileirão, para competir no Brasileirão, é o padrão de intensidade que a gente viu no jogo do Maracanã no meio de semana, entre Flamengo e Palmeiras. E por que eu estou usando esse exemplo? Eu estou usando esse exemplo porque é o seguinte, são dois times que têm jogadores dos mais qualificados do nosso futebol. Então eles poderiam se deitar nessa qualificação, nessa qualidade da bola no pé e não entregar essa intensidade, mas os dois entregam a intensidade de rotação máxima o tempo inteiro. E quem não está nessa rotação máxima acaba sendo substituído durante o jogo para manter a rotação e a intensidade. Então é esse o nível que o Avaí tem que encontrar, porque ele pode até não ter a mesma qualidade que o Palmeiras e o Flamengo, mas ele tem que ter a mesma intensidade, que é uma entrega física, mas é também uma entrega tática, de preencher os espaços, de estar no lugar certo, de estar sempre voltando para o lugar certo ou agredindo também o lugar certo, onde tem que agredir. Então é isso que a gente espera do Avaí. Eu não vou pedir do Avaí a qualidade do Gustavo Scarpa, do Rafael Veiga, do Everton Ribeiro, do Gabigol, os caras que hoje puxam uma fila no futebol nacional em termos de qualidade, mas eu vou pedir a mesma intensidade. Sim, se você está disputando contra eles, você vai jogar contra eles. E vou dizer mais, o Goiás contra o Palmeiras foi 1-1, porque o Palmeiras empatou no último lance, nos acréscimos do segundo tempo. Não ganhou o Palmeiras por muito. Exatamente. Por quê? Porque jogou de forma muito intensa. Então, quando a gente fala essa palavrinha, parece assim, os comentaristas resolvem tudo na palavra intensidade. Não, tudo começa na intensidade. A partir da intensidade, o resto. Se não tiver intensidade, hoje em dia, não joga futebol de alto nível, não compete em alto nível. É que parece que é manjado, né? A gente fica falando intensidade, parece que tá jogando uma palavra ali que é necessário, mas é que realmente, alto nível, ele começa pela intensidade. Se o time não consegue nem ser intenso, aí o problema é muito grave. E contra o América, o Avaí não foi intenso, o Avaí foi organizado. Ele preencheu os espaços. Aí que eu quero chegar. Vamos lá, Chico. Falar? Não. Não. Faz a transição. Segue a tua aí, mas eu queria que você projetasse um Avaí ideal para Chico Lins, para enfrentar esse Goiás. E também, sobre a questão da intensidade, eu vou fazer duas aí sem gato. Coincidentemente, os caras mais técnicos que ainda estão por estrear no Avaí, o Potker e o Jean-Pierre, nessa questão da intensidade, não é a característica que mais chama atenção, né? Não, o Potker tem condição de fazer isso. Não sei se ele vai fazer ou não, mas ele tem condição para fazer. O Potker sempre se caracterizou por força e velocidade, principalmente com um time com a bola. Sobre a questão da intensidade, que eu concordo com vocês, mas a intensidade, todo mundo fala intensidade. A intensidade tem que estar dentro de uma organização tática. Isso aí, não adianta ter intensidade. Vamos dizer, o Bruno. A gente tem usado o Bruno como um exemplo. Né? O Bruno, de vez em quando, ele sai correndo, intensidade para lá, intensidade para cá, intensidade, e vai deixando buraco quando ele sai. Vai deixando buraco. Essa intensidade não me interessa. Tá. A intensidade é dentro de um time organizado. O Avaí jogou um bom primeiro tempo contra o América Mineiro.
mas não fez gol. Um bom primeiro tempo, onde ele foi propositivo. Né? O Barroca nos prometeu, e prometeu na apresentação dele, que com essa questão, eu não vou ser reativo. Uma palavra que ele usou pode ser híbrido. Eu vou ter um time híbrido. Híbrido, pelo menos que eu imagino, é um time misto, que, né? Dependendo do adversário, ele ou vai ter mais a posse de bola, vai propor mais, ou vai se fechar. Contra o América, ok, ele fez, jogou, o Marlon foi expulso aos 44 do primeiro tempo, lateral esquerdo do América. Ele jogou um tempo todo, fez o gol no começo do segundo tempo, jogou um tempo todo com um jogador a mais que facilitou. Né? Aí facilita, você tem um jogador a mais, tem sempre um homem livre. Eu brinco, né? Os técnicos sempre buscam aquele homem livre. Quando tem um a menos, o homem livre está ali, é só achar. Né? Então, contra o Corinthians, a intensidade que o Avaí até demonstrou com a bola, ele não demonstrou sem a bola, dentro de uma desorganização tática grande. E se ele jogar desorganizado, isso que eu digo, o plano de voo do Avaí contra o América, contra o Goiás é um. O plano de voo contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Flamengo tem que ser outro. Não adianta, gente. Eu admiro a coragem do Barroca. Olha, ficar esperando lá atrás também não dá, e torcendo e rezando, mas você tem que armar um time organizado defensivamente, senão, na hora da trocação, que a gente fala aqui, o Avaí vai estar em desvantagem, que ele não tem a qualidade técnica dos times do nível do Corinthians. Eu estou falando do Corinthians, que é um time bom, mas não é o Palmeiras, Atlético e Flamengo. Vai então, acho que ainda mais time mais intenso pela frente. Sim, vai pegar. E talvez nem tão. O Goiás é um time que o Rodrigo lembrou bem, enquanto o Palmeiras jogou de maneira intensa. Se o Avaí jogar desorganizado defensivamente, esquece, gente. Mas esquece, mesmo contra times do mesmo tamanho. Não, só para complementar, quando a gente espera lá em São Paulo, a gente esperava um Avaí reativo. Só que essa reação, ela tem que ser provocada. E ela é provocada com a pressão, com a intensidade na marcação. Aí tu tem um jogo reativo, você provoca o erro do adversário e reage a isso construindo o jogo. Sem essa intensidade e permitindo o adversário ter essa liberdade para atacar, tu tá conduzindo a tua chance da posse de bola ao acaso. Se o outro time errar por conta do acaso, aí eu tenho a posse e aí eu construo meu jogo. Foi mais ou menos assim que o Avaí lidou. Só que na maioria das vezes o acaso não estava do lado do Avaí. O jogo do Corinthians dava certo. Então o jogo reativo ele precisa da intensidade, que é quando tu força o erro do adversário na marcação. Mas precisa da organização defensiva? Claro, sim. Que o Avaí tentou fazer isso desorganizadamente contra o Corinthians. Sabe o que eu acho que o Avaí esperava? O Barroca, ingenuamente, porque se ele acompanhasse um pouquinho o Corinthians, ele ia ver que era provável que o Corinthians entrasse com aquele time que entrou. Eu acho que ele esperava um Corinthians idoso, master, e aí entrou um time bem leve e com os caras no banco, né? Principalmente com os dois volantes. Isso. Mas é o que tu falou, né? Quem estava acompanhando a sequência do Corinthians já imaginava que vinha um time mais jovem. Sim. E sobre a escalação, Chico, você acha que o Barroca vai promover mudanças drásticas aí? Eu já falei. Porque se ele entrar com 3, 4 volantes também contra o Goiás, a turma vai Mas eu acho que ele vai entrar com o Eduardo. Eu acho que o Eduardo, o Eduardo normalmente não seria titular do meu time. Normalmente ele não seria titular. Mas o que o Barroca precisa ajustar nesse time? E, aliás, está precisando ajustar desde o campeonato estadual. É o meio de campo. Se o meio de campo não funcionar, então quer dizer, e aí a Jéssica fala bem, não adianta botar o Jean-Pierre se o meio de campo estiver desorganizado. Então, hoje, o Eduardo, falando de rendimento nos últimos jogos, e aí eu incluo até a reta final do campeonato catarinense, o Eduardo entra melhor do que o Jean Kleber. O Eduardo pode tapar uns espaços, ou pode ser um jogador mais disciplinado taticamente do que o Bruno. Ou então o Bruno joga ao lado do Eduardo e quem sobe é o Vinícius Leite. O Barroca precisa organizar esse meio de campo. Nem que tenha que, no começo, tirar um homem de mais criatividade, no caso o Vinícius Leite, organizar um 3 volante, mas volante que eu vou dizer que de área a área, né? Box to box, como é que eles chamam hoje, né? E que tem mais intensidade e deixa mais ou menos, esses meias não vão infiltrar, os volantes não vão infiltrar, mas deixa o ataque. Mas esse box-to-box seria aqui, o Ranieri? O Ranieri joga, eu acho que o Ranieri hoje não pode sair. Frente. Ele fez o gol, em posição de rebote na entrada da área. Uma bela chapa. Né? O Bruno, que tem intensidade, o Bruno vai estar melhor com a bola do que sem a bola. E o Jean Kleber entrou muito mal nos jogos, está mal, não está bem. E o Eduardo tem entrado bem. Então, de repente, tentar organizar esse problema, né? Melhorar o rendimento, o posicionamento do meio de campo com o Eduardo. Eu acho que pode ser o começo de uma solução, pelo menos para esse momento, de organizar o meio de campo, que é o problema maior do Avaí.
E o Vinícius Leite, né, que foi tão pedido, provavelmente vai dançar em breve, né? Porque ele não tá correspondendo, né? E a gente pedia ele. Nem com a bola, nem sem a bola. Ele some do... Mas ele teve poucas oportunidades também, né? É uma questão de competitividade que ele não consegue entregar. Não dá pra dar 10 jogos pro cara. cara. Eu acho que ele vai querer disputar a vaga do lado do campo, que é onde ele se sente mais confortável, entre aspas. Né? Vou dar um spoiler, tá? Não joga no lado do campo. Com a rapaziada que chegou, ele não joga. Porque o Barroca vai querer utilizar o quê? Força e velocidade do lado do campo. E aí não é o que o Vinícius entrega. Ele entrega o meia pelo lado do campo. Só que no time do Avaí não vai ter esse conforto, né? De usar o meia pelo lado do campo. Talvez no segundo tempo, num jogo contra o Goiás, numa exigência de mais criatividade. Talvez. E o Jean-Pierre, vocês já acham que pinta já nessa escalação? O Barroca falou alguma coisa, né? Que ele talvez vá No relacionado, mas não vai grupo- começar jogando. No grupo, sim. No time, não. Mas para um segundo tempo, você acredita que ele possa eu acho que ele vai começar a entrar agora, gradativamente. Mas eu quero chamar a sua atenção, do nosso telespectador, para um web espectador. Nosso ouvinte também. E ouvinte e todos os derivados aí de consumo do nosso conteúdo que possam existir. Eu acho... eu só acho que é o seguinte, que esse jogo serve muito pra gente ver como é que vai ser o desempenho do Bruno Silva. Acho que é um jogo chave pra ele ou permanecer como titular ou repensar. Porque eu começo a pensar que não é justificável você ter que escolher um Eduardo para ser titular para compensar uma falta de intensidade na marcação do Bruno Silva. Ou para privilegiar um Bruno Silva como segundo homem. Sim. Exato. Eu acho que ele começa a perder espaço. Principalmente porque nesse esquema de 3 meias, 3 volantes, precisa ter muita agilidade e muita leitura de jogo e marcação intensa e apoio intenso. É a intensidade que a gente está falando. E eu acho que o Bruno Silva ele não consegue entregar isso já desde o ano passado, só que a Série B permitia isso. A Série A não permite isso. A Série A é cruel, ela vai explorar isso. Então, se o Avaí não conseguir, se o Bruno Silva não conseguir dar isso que esse sistema de jogo precisa, nem que ele tenha que jogar 2 jogos, talvez ficar um fora, se é uma questão física, não sei, agora eu tô só especulando. Eu acho que ele começa a perder espaço. Acho que tem que começar a ser avaliado qual que é a melhor escalação desse meio campo. E que, na minha opinião, não é o Eduardo como terceiro meio. Não dá também pra usar mais um jogador pra cumprir uma função que ele deveria estar cumprindo. Porque, como a Jéssica falou, né? O Corinthians explorou o erro do Bruno Silva. Show de bola. O resultado disso a gente vai ver na próxima segunda-feira, às 8 da noite, na Ressacada, Avaí e Goiás, com transmissão da CBN Floripa. E parabéns pro Barroca, que hoje é aniversário dele. Né? Parabéns Barroca. Que faz aniversário um dia depois do Júnior Rocha, é isso? Os nossos dois técnicos de parabéns essa semana. Muita saúde pros dois e que nos brindem com bons resultados. E falando em Júnior Rocha, meu querido Rodrigo Faraco. Pega esse papelzinho. Pega esse aqui. Muito por acaso, mas pega esse aqui. Isso. Fica a nossa homenagem. A gente vai parar de fazer. Novo Figueira, eles ficam brincando porque eu fico imitando o Salles. Novo Figueira, as novas contratações mudam muito a maneira de jogar o time? A gente costuma dizer, Chico, que o Figueira tem uma cara, né? Mas entrou muita gente nova, né? E o time parece que só melhora, né? Então o Júnior parece saber lidar muito bem com utilizar essas peças novas que ele ganha a cada dia, né? Não acho que muda. O Júnior Rocha tem uma plataforma de jogo, né? Como eles dizem, né? Ele tem uma plataforma. Só que é o seguinte, ganha muitas alternativas, táticas, técnicas. Quer dizer, ganha sem dúvida. O time do Campeonato Catarinense era jogava de uma maneira. Não acredito que o Júnior Rocha negocie essa maneira de jogar, mas é o seguinte, hoje ele já pode ter o meio de campo mais preenchido, ele pode atacar com 2 homens abertos e um centralizado, ele pode dar velocidade, pode dar, como eu falei, preencher o meio, jogar com 2 jogadores mais soltos, mais mobilidade na frente. Hoje ele tem várias opções. Por exemplo, a gente falava no debate diário de hoje, o Zé Mário, um lateral construtor, o Mário Henrique, um lateral que passa, dá mais intensidade. O Gustavo Ramos, é um cara que joga aberto, bem agudo, essa é a palavra. O Andrew é mais também associações, pequenas triangulações. Eu acho que ele ganha muita opção. Mas tem um pouco de sorte nisso também, Chico, porque ele pede o Andrew, que era a peça central desse time, taticamente, no ataque, e ele bota um Gustavo Ramos e o cara performa de uma maneira incrível e substitui, assim, de a gente não lembrar tanto mais do Andrew. Figueirense tem um cara lá dentro, né? O Júnior Rocha sabe que é um joga, e o Figueirense tem um cara lá dentro que enxerga muito bem futebol, chama-se Abel Ribeiro.
E ele, certamente o Abel, esse jogador pode encaixar nesse contexto de time aqui. Eu acho que o Figueirense não tem muita margem de erro em contratações, ele precisa ser assertivo. Eu acho que os jogadores baratos, jogadores que não, tecnicamente talvez não sejam brilhantes, mas dentro de um contexto de time, de um modelo de jogo, que tu falou, eles podem ajudar. Eu vi pouco o Nandinho, que é o Luiz Fernando que se transformou em Nandinho, mas é o cara que parece que dá para jogar naquele sistema. E vi mais e gostei bastante do Gustavo Ramos. Eu acho que é isso, é acertar na hora da contratação, um pouco o investimento que ele pode fazer, e dizer, esse jogador para o meu modelo de jogo serve. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ô Jéssica, e prova disso, né, dessas entradas que melhoraram tanto e deram resultado no Figueirense, é que a ansiedade pela estreia do Rodrigo Bassani como titular diminuiu, né? Porque não depende mais do Rodrigo Bassani para ter um resultado, né? O Figueirense começou a construir já um elenco, um time que consegue dar resultados sem depender de um único jogador e sem depender do Oberdan, inclusive, que era muito dependente também. Então isso é uma coisa positiva, né? A gente, no Catarinense, o Figueirense era fácil da gente ler. Tinha associações triangulações pela esquerda, principalmente, com o Zé Mário, com a participação do Cleiton e com a participação do Andrew, ou do Cauê, né? Do Andrew e do Zé Mário. E do lado direito isso acontecia da mesma forma com o triângulo pela direita, que era o Oberdan, o Muriel, né, e o John Clay. Só que o Figueira foi evoluindo, e aí chegaram essas contratações que começaram a acrescentar muito pro Figueira. E hoje o Figueirense já tem a capacidade de fazer outras associações para criar jogadas, né? E eu acho que o Bassani se torna uma pessoa, na minha opinião, que vai contribuir muito para isso, para dar uma outra associação entre esses núcleos que tem de construção de jogada, pela esquerda, pela direita. Acho que o Bassani pode ser esse elo. Eu acho que ele faz isso um pouco melhor do que o Léo Arthur, né? Eu vejo ele com mais qualidade de flutuar entre essas áreas e fazer essa bola circular, né? E construir essas jogadas, essas triangulações pelo meio também. Não vê os dois jogando juntos? Né? Talvez, mas aí quem vai sair? Só se a gente tirar um ponta, né? E eu não acho que... Essa é a alternativa que ele tem a partir de agora. E eu acho que se ele tirar um ponta, só se um dos pontos não estiver performando bem, mas hoje estão, né? Então eu acho que... Ela tá ou tirando o 9. Da amplitude. Amplitude. Então, Não, calma. Ou tirando tirando o 9, né? Que seria o Marlisson hoje. Mas aí o Bassani, para ele fazer essa flutuação, o Léo Arthur teria que ocupar esse papel de falso 9 enquanto ele faz a flutuação. Eu vejo o Bassani muito interessante com esse papel. Mas eu vi pouco ele também, acho que tem que dar mais tempo, acho que ele vai entrar gradativamente nesse time. No caso desse time começar a não dar um resultado, né? Porque hoje o Figueira tá dando resultado, então não tem o porquê de colocar o Bassani só pra botar. Não, cara, se o time tá funcionando, O problema é que eles com tornam uma o Bassani opção. e o Léo Arthur junto é muito arco e pouca flecha. Né? Então, aí volta a palavra mas do aí- episódio, que é a intensidade, né? Não pede? São dois jogadores mais criativos. O Bassani pisa mais área, finaliza mais. O Léo Arthur, meia distância, ele até chuta, mas ele é um cara que pisa na área como o Bassani. Não é aquele meia, né, Rodrigo? Mas na Série C dá para usar o Bassani pelo lado do campo, né? Dá. Por que a gente faz essa diferenciação? Porque, obviamente, o ritmo da Série C é outro. O Figueirense experimentou isso no jogo contra o Altos, né? Não foi um time que conseguiu colocar para cima do Figueirense uma marcação intensa, uma organização de equipe, até porque está começando o trabalho do Aguinaldo lá. Então tinha 2 treinamentos para poder executar. Então a Série C ela vai permitir algumas situações que na Série A são mais complicadas. O Figueirense pode ajustar o Bassani pelo lado do campo, como um meia que joga pelo lado do campo, para ter mais qualidade na frente. Mas isso aí também vai depender do tipo de jogo, de onde é o jogo, contra quem é o jogo. Que às vezes chega, o que você tá querendo dizer é que pode ser um desperdício técnico, por exemplo, você botar 2 caras leves, técnicos no meio, pra jogar num pasto lá, não sei aonde, tal, num campo com grama alta, Também, tal. mas principalmente eu tava querendo dizer o seguinte: em alguns jogos o Figueirense vai enfrentar adversários que não querem jogar e não querem deixar jogar. Só vem para especular jogo mesmo. Até mesmo dentro das suas casas. Sim, com ambição mínima. Se der para vencer, vence, mas a gente quer levar um pontinho, principalmente porque eles não vão pontuar. Então o Figueirense vai ter que ter mais criatividade. Isso vai acontecer em outro nível, na Série A, com outros times. Mas estou falando do exemplo do Figueirense. Para utilizar o Bassani e o Léo Arthur, sem que o Júnior Rocha tenha que dar uma curva no que ele construiu até agora, ele pode botar o Bassani pelo lado do campo, fechando o espaço,
não precisa ser o velocista, não vai ser, mas dando mais criatividade ao time, fazendo combinações, aproximações com o Léo Arthur, que tem essa mobilidade por dentro. Ô Faraco, a torcida alvinegra com certeza também tá tão curiosa quanto a gente para saber o que esperar do Floresta, né? Eu queria saber o pouco que você descobriu nas suas escavações aí, com o teu facão abrindo uma trincheira. Tem uma de lenhador, né? Que tentando derrubar as árvores da floresta para descobrir alguma coisa, mas é o mínimo do mínimo, né? São os dados. Foi mal na Copa do Nordeste, o Drubs que chegou no final do ano passado. Se a gente for citar jogador, a gente vai citar o Renan Mota, que jogou no Figueirense, que é o que a gente conhece de verdade, que é um bom jogador, que é criativo, que tem passe para gol, que tem gol. Mas é um cara que teria espaço no Figueirense de hoje, por exemplo? Teria. Não, com o Léo Arthur, ele é da posição do Léo Arthur e do Bassani. Ia brigar por essa vaga aí com esses jogadores. Teve até um boato que o Diego, o Renan Mota viria pro Avaí ano passado, acho, na Série B. Mas eu acho que não era muito real, não. E tem o Clenison, que jogou no campeonato estadual, o campeonato catarinense pelo Barcílio, cara de beirada de campo. Metendo gol, né? Ele é um jogador mais força do que qualidade técnica. Mas assim, eu acho que o grande cartaz é que é um time relativamente jovem, né? Como um time de competição oficial da CBF, desde 2015, que vem tentando subir de série, já subiu uma série, da Série D para a Série C, vem tentando cada vez mais se estruturar, tem lá uma barreira enorme, que são os dois grandes da capital, ele é da capital, os dois grandes são estabelecidos Ceará e Fortaleza, então não tem nem gente que... Talvez no melhor momento da história dos dois clubes. Mais ou menos como se fosse o Guarani de Palhoça em Florianópolis e com o Avaí e Figueirense, entendeu? O Guarani tá numa grande Florianópolis e não vai ter a mesma atenção, não vai ter o mesmo investimento, então ele está tentando crescer, degrau a degrau. E começou bem a Série C, 2 vitórias, contra Confiança e contra o Vitória. Então assim, não é um dois jogo... times que vieram da B para C. Não deve ser um jogo tranquilo pro Figueirense, mas dá para vencer, né? Show de bola. Vamos mudar o tema aqui, a gente vai saber agora o que vai acontecer também. É livre agora. Floresta e Figueirense jogam no domingo às 3 horas da tarde, certo? 3 horas. 3 horas. Com transmissão também da CBN Floripa. Virou FIFA. Thiago Leifert narra e Casimiro comenta jogo da Copa do Brasil. Vocês gostam dessa nova forma de transmitir futebol? Pô, bom tema, cara. Gostei, cara. Já desenrola então, Chico. Não gosto. Não gosta? Não. Porque assim, a gente tá aqui vamos dizer assim, a gente tá aqui do outro lado do... Casimiro no Twitch. Não significa que você gosta, né? O tema é bom, mas... Enfim. Não, eu acho o Casemiro demais. Acho muito engraçado, acho um personagem... trouxe uma nova linguagem, tem um ar fresco na comunicação, mas essa coisa sabe, o formato eu não gosto. Não gosto. Eu acho que todos nós devemos evoluir na nossa, a questão da narração, a questão do comentário. Eu acho legal a gente aprender com gente nova que está chegando no mercado, mas esse tipo de... É porque nós estamos falando de um cara muito talentoso, né, que é o Casimiro. Não, agora imagina eu fazendo isso aí. 2 caras muito talentosos, né? Mas ele e o Thiago Leifert. Não, mas eu acho que, por exemplo... Entendi. Não, mas não é que questão alguém aqui que pode fazer isso, mas, pô, eu falo mesmo. Aliás, sou pago para isso. E como diria o Ferretti, razoavelmente bem pago. Razoavelmente. Ele falava, isso aí é uma queixa. Bom saber, né? Vamos saber. 5 linhas pede aumento. Não. Pelo contrário. Não, razoavelmente bem pago, que eu tô contente. Razoavelmente bem pago, eu tô dizendo, pô, tô bem, não mexa no meu salário. Né? Então eu acho que a gente tem que entender que não é simples fazer um casamento. Eu tenho visto, vou dar um exemplo, luva de pedreiro. Que fala pedreiro, né? Fenômeno aí recente. Agora tem luva de cirurgião plástico, luva de não sei o que, cara, não tem a menor graça, cara. O luva de pedreiro tem graça, porque o bicho é um talento, ele é um talento nato. Agora tem 250 mil imitações que eu acho ridículo, cara. Então eu acho que a questão do Casimiro também, e acho que tem muita gente querendo surfar na onda do Casimiro. Ele é monstro, ele é um monstro da comunicação, mas eu não gosto do formato, eu acho que formato com Casimiro ok, mas um formato com um pseudo Casimiro, o Casimiro não vai eu ficar acho legal. terrível. Dei a minha opinião, obrigado. Tô muito satisfeito com o meu salário. Dá uma passadinha lá embaixo. Rose? Eu escutei Rose? Eu escutei Rose. mandei um e-mail aqui e ela tá te esperando. E pra ti, Jéssica, te apetece esse novo jeito de transmitir futebol?
Eu penso... Porque uma coisa é o Casemiro lá reagindo nas lives dele, né? Outra é fazer uma transmissão de futebol, né? É nesse... eu acho, assim, pra mim, particularmente, eu não consigo encarar o futebol como brincadeira. Eu acho que o futebol é leve, a gente pode trazer essa leveza, mas eu não gosto de transformar em brincadeira, em algo corriqueiro ou algo que, sei lá, que transforma numa... Acho que a mesa de bar é uma coisa, entende? E a transmissão profissional é outra. Mas no caso do Casemiro, eu compreendo o conteúdo que ele faz e ele tem público pra isso, mas é porque ele é muito talentoso, exatamente como o Chico falou. Ele é um cara extraordinário. Agora, é muito difícil isso aí virar uma regra e nós termos outras pessoas que façam a transmissão. Acho que a tendência é dar muito errado. No Casemiro, não. Ele já é um sucesso absoluto porque ele é o cara, entende? Ele é 1 em 1 milhão, sei lá, 1 em 100 milhões. Ele é um fenômeno. Entende? Ele é um fenômeno. Uhum. Então eu acho assim, eu vejo dessa maneira. Acho que tem espaço pra isso, pra esse público que gosta dele e da forma que ele fala. Acho que esse público gosta mais de assistir ele do que o próprio conteúdo, do que o próprio futebol, entende? Sim. São pessoas que consomem o Casemiro e não o futebol que o Casemiro tá fazendo. Coisa Entende? da segunda tela, né? Exato. Acho que ele funciona como uma segunda tela. E você, Faraco? Eu acho que é o contrário da história, né? Porque o Casemiro não planejou isso. Ele foi acontecendo. Foi levado, né? Ele foi fazendo. Tanto que ele vem da mídia tradicional, né? E- O Casemiro era do SBT. Eu sou um cara que é o seguinte, eu tenho uma regra pra mim que é eu tenho que encarar de frente tudo que é novo. Eu não posso rejeitar o novo. Então eu tenho que estar sempre aberto pro novo. Isso começou lá atrás, né, quando começaram a vir as novidades das redes sociais, ainda com Orkut, depois Facebook, aí chegou o Twitter. Orkut, o que é isso? Eu me deparei com um dilema Não é do quando nosso tempo, né, Chico? quando chegou o Twitter, eu me deparei com esse primeiro dilema. Eu disse, não vou embarcar mais essa, agora Twitter. Aí daqui a pouco eu pensei assim, trabalho de comunicação, tá? Criei minha conta, ela tava lá, o @Rodrigo Faraco. E aí eu criei essa regra pra mim. Tudo que é novo, eu tenho até TikTok, não uso, mas tenho até TikTok pra ver o que tá rolando no TikTok. Então, a gente tem que estar sempre aberto Já tive ideias. a essas hein? novidades. Esse é um tipo de transmissão diferente. Tem o seu público, por isso que está estabelecido. Então tem público para tudo. A gente tem que entender por que isso está acontecendo, muito mais até do que, não vou. Se eu vou ver ou se eu não vou ver, eu vou decidir. O que Mas eu tu acha gosto? que é um desgaste Eu gosto da transmissão. da transmissão Também, tradicional? Também, claro. Que nós estamos Porque tem gente que está deixando inseridos. de ver Para um lá determinado público, para sim. ver aqui. Então, existe um desgaste. Não aguento mais ver o Galvão Bueno, Kleber Machado. Eu vou ver o Casemiro. Alguém está fazendo esse movimento, senão ele não teria público. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a entender o que está acontecendo. E a partir daí você faz suas escolhas. E só mais um ponto, o Thiago Leifert é gênio pra mim. Eu sou muito fã dele, acho que ele é espetacular. Por isso que dá tão certo ali o... Agora narrando, né? Eu tenho minhas dúvidas. É, Eu tal gosto de ver coisa. o Thiago Mas não Leifert. é. Não, Mas eu aí é acho o que Thiago seguinte, Leifert imitando alguém ou é o Thiago Não, é Leifert? ele narrando Não, a Vera eu acho que é um e outro e o tipo Casemiro... reagindo. Eu acho que não vai ser uma narração, né? React, que eles chamam. É. Né? Não vai ser uma narração como o Galvão. Aliás, o Galvão se reinventou bastante nos últimos tempos, né? Sim. Até mesmo Sim, se sim. adaptando a essa nova linguagem, esse novo momento das transmissões esportivas. Mas eu não gosto, assim, e acho que é difícil alguém ser tão talentoso quanto o Casemiro, mas eu acho a explicação do Rodrigo perfeita, cara. Eu acho que nós temos que nos adaptar a um novo tempo, Entender o que está acontecendo. Entender o que está O acontecendo. que são os canais do YouTube? E também né? fazer Onde uma a gente- autocrítica. Onde a gente está agora. né? E também, exatamente, e fazer uma autocrítica também com a nossa Jéssica, eu posso performance. só falar sobre Claro. isso? Com a nossa performance, porque às vezes a gente não performa bem. Não, só rapidamente, Não, pra pressão dar aqui. a minha opinião aqui, sem pressão, né, Jéssica? Bem tranquilo. Cara, eu acho que... Tu és um cara que, num novo momento de uma comunicação, entende? Tu és um cara que mais antenado a esse tipo de coisa. Talvez a Jéssica, pelo vocês são mais jovens. Eu sou bem mais velho, talvez eu tenha um pouquinho mais de dificuldade Eu também de sou mais abraçar. jovem. Eu também sou mais E o jovem. Faraco é um pouco mais jovem que eu acho que o Faraco está mais tempo na comunicação. Eu acho que ele tem mais facilidade disso. Eu acho assim, eu sou um entusiasta desse novo jeito de comunicar, mas assim, eu acho que tem público pra tudo também, porque você não vai fazer uma pessoa que consome futebol tradicionalmente assistir uma live no modo react e tal, o cara não vai entender e não precisa entender realmente,
Mas enfim, a gente também tem uma crise de conquista de um novo público para o futebol. Os jovens não estão se interessando tanto mais por futebol quanto se interessavam na sua geração, na minha, na da Jéssica. E isso é um problema. Você precisa arrumar meios de fazer um cara ficar 90 minutos ligado numa atração, o que é muito difícil. Porque Isso hoje... não é um problema do futebol, tá? Não. Isso é um problema Geral, seguinte, pra ver ó, um filme, O pra cara, ver o série. o pra- jovem hoje em dia é on Da demand televisão, e é. tudo na mão e tudo expresso, rápido. Sim. Se o cara acha um vídeo de 1 minuto longo, você imagina fazer ele ficar 90 minutos. Então são algumas alternativas. Mas, por exemplo, eu pessoalmente, talvez por ser já de uma outra geração, prefiro um híbrido, vamos dizer assim. E um grande exemplo disso foi a transmissão do Paulistão desse ano pelo YouTube, onde eles transformaram um youtuber que vem migrando para a narração tradicional e moderna, vamos dizer assim, que é o Chikungunya, que era do Desimpedidos, do Desimpedidos, e ele narrou o Paulistão com transmissões para 2.600.000 pessoas simultaneamente esse ano no Campeonato Paulista, com comentaristas como o Dudu, comentaristas tradicionais, junto com esses mais novos, e os caras fazem uma transmissão híbrida, vamos dizer assim. Mas aí a análise é muito profissional, né? A narração pode ser um pouco mais brincada. Sim, mas a sim, análise, sim, ela vem sim. profissional. Então, e aí uma coisa balanceia a outra, entendeu? Mas uma coisa- E eu acho que fica um pouco cansativo, por exemplo, esse modo React, 90 minutos também do cara. Sim. Ia lá, meteu essa, não sei o que. Tipo, os dois, nos melhores momentos eu acho irado, Mas vem mas cá. assim, o jogo inteiro eu acho que falta um pouco de conteúdo. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, na questão de entender o momento, de estar aberto a nova linguagem. O Galvão Bueno. O Galvão Bueno, há 8 anos atrás, na Copa do Brasil, no Brasil, ele Vai, falou... fala pra ele parar agora. Ele falou, não, já estou terminando. Só mete Só, essa isso comigo, eu acho. O Galvão Bueno, todo mundo olhava pro Galvão e falei, nossa, cara, eu não aguento mais o Galvão Bueno, cara. Tomara que ele se retire, se aposente depois da Copa no Brasil. Ele já fez a Rússia, ele vai fazer do Catar e nesse tempo ele mudou completamente. Se reinventou, né? Hoje ele é unanimidade. Isso aí é uma coisa cara. que eu lembrei com- Unanimidade. Isso aí é uma Inclusive, coisa que eu tô lembrei falando com o que- Luiz eu Menotti. sou Ai, comigo. que aticar. Sou fã dele. Ai, que esse cara. O que esqueci? Menor diminuir os espaços. Não, o Galvão sempre fala essa das transmissões. Sim. Mas o Galvão, Além do gol o Galvão Cotinha. hoje, ele anunciou que vai sair. Toca da aí, Globo. meu voi. Toca aí, meu vô. Ele se vai. Ele se vai. Mas ele aceitou a condição, né? Mesmo ele sendo Galvão, ele aceitou que ele tinha que flexibilizar alguma forma Mas de ele, podia, narrar. ele tinha, Eu ele acho que tinha ele a opção aceitou de um sair. pouco que ele virou meme. Ele entendeu? aceitou Tipo assim, que ele virou meme. E meme, entendeu? e meme nada Ele mais Mas é. e ele foi genial aceitando ser meme. A gente E trabalha- meme Genial. nada mais é do que A gente uma trabalha comunicação. com comunicação, é gente. sucesso. É, Só vira sim, meme quem é sim. sucesso. é ida e volta. A Comunicação Gretchen, não é só gente, ida. É a ida e Gretchen, 60 anos depois do seu auge, volta. Que Gretchen? Que... não, ela virou Pois é, meme. exato, Já virou exato, meme. exato, Não, mas exato. falando do meme. A Gretchen virou meme hoje, é um baita sucesso. Eu tô dando exemplo do Tu meme. acha que a Gretchen é sucesso? Não, cara, ela é A Gretchen? entre os mais Ei, jovens. vai no ela mercado de ela publicidade. é ícone cult, não, é, né? não é mercado de publicidade. Ela é, É um ícone verdade, cult é verdade. agora. Olha o que tu anda consumindo aí. Respeita a Eu Gretchen. sou do tempo da Gretchen nas revistas. Era Conga musa, la né? conga. Sei. Musa do Bolinha, lembra o programa do Bolinha? Quem nunca? Não, Rafa. Meu Deus. Vamos lá. Mudou. Vamos lá, Tá vamos lá. gravando ainda? Só que se alguém voltar, vai ouvir direitinho. Vamos. Agora o assunto, ó, foi sem querer que eu tirei esse assunto e eu juro pra vocês, tá? Diego Souza. Ah, não Que dá. shows, Ô, ok. obrigado. Não, Diego Souza. Já começa errado, né, cara? O Diego Souza é um que não soube nada, mentira. Diego Souza. O homem contraria a teoria de centroavantes móveis? Tá, vamos lá, Jéssica. O Diego Souza é o último dos centroavantes, o último romântico da camisa Não 9. é porque ele era volante. Diego O Diego Souza Souza era começou como volante, cara. Depois foi 10, né? É? Uma época. É pra eu falar. Sim. Sim, claro. Eu acho Se o Rafa que... deixar, claro. É. Tá. Eu acho que ele é lindo. Não, Não. Eu fui muito crítica ao Diego Souza no Grêmio na Série A. Acho que ele contraria toda e qualquer evolução que uma equipe tem que ter para se tornar competitiva ao longo de uma temporada. Eu acho que ele é um jogador que tem um perfil de jogo que já está muito desatualizado e que o futebol de Série A, enfim, de alto rendimento, de times competitivos, não permite mais ter um 9 em que ele fica só trombando com o zagueiro para finalizar, né? Mas a Série B permite. Tanto é que ontem ele fez 3 gols com muito pouca marcação, né?
subindo sozinho quase pra cabecear nos lances. Mas você acha que ele é trombador? Eu não vejo ele assim, trombador. Mas ele sabe Acho ele trombar. inteligentíssimo. Não, ele Ele é inteligentíssimo pra Mas ele buscar sabe trombar, ele usa espaço, o mas corpo. ele usa o corpo Bunda desse demais. tamanho, pô. Nossa. Até porque tá cada vez... Pois é. Enfim, então na Série B eu acho que ele realmente ainda tem espaço, mas eu acho que cada vez mais esses centroavantes eles vão perdendo espaço, porque hoje o futebol não permite mais ser um jogador só assim. Tem que saber jogar com o time, tem que pressionar, tem que jogar sem a bola, tem que participar das jogadas, pode sair entre os zagueiros e buscar jogo, pode sair entre os zagueiros e participar de uma jogada lateral. Não faz mal pro time, isso faz bem pro time, né? E acho que um jogador, quando tu escala um jogador pra ele trombar lá no meio dos zagueiros, faz sentido na Série B, onde tu alça uma bola pra área, o cara ganha desses zagueiros e faz o gol. Agora, numa Série A, onde tu precisa ter 30 bolas alçadas na área pra ver se uma ele consegue ganhar de um zagueiro e ele ainda acertar essa finalização, eu acho que é injustificável. Mas que bom que ele tá conseguindo ainda fazer gols, ele já fez 8 gols no ano em 11 jogos, é um número muito expressivo, né? Mas acho que isso também mostra um pouco como é que tá a nossa competitividade aqui no Brasil. Mas assim, ô Chico, não vale a pena, mesmo no futebol de alta performance, você ter um cara desse pelo menos no elenco? Vou te dar um exemplo. O Corinthians. O Corinthians tem um atacante fantástico desse atacante dito moderno, vamos dizer assim, que é o Roger Guedes, que é o cara que cai pelos lados, sai da área, tem técnica, finaliza muito bem também. Mas quem tá brocando no Corinthians é o Jô. O Jô, que é um cara das antigas, tá entrando e tá fazendo gol. Né? Os últimos 3 jogos, fez gol em Libertadores, gols importantes, sendo que um cara que poderia estar escanteado, vamos dizer assim, no futebol contemporâneo. Vamos falar das carreiras. O Jô sempre foi um bom atacante. O Diego Souza sempre foi um grande jogador. O Jô era atacante. O Diego Souza, a gente estava brincando aqui, mas ele começou de volante, foi para 8, foi para 10 e hoje joga de 9. Agora, ele só joga de 9, aí entra no contexto de uma Série B, onde o Grêmio tem volume de jogo e é propositivo. Na Série B, o Grêmio é propositivo. Ele vai ter volume de jogo. E com volume de jogo, um 9 com qualidade e que sabe usar o corpo, e o Diego Souza tem o corpo. Finaliza muito bem. Finaliza muito bem bom demais, finalizador. gente. De cabeça, de direita, de cara. esquerda. Então, nesse contexto, ele joga. Aí eu acho difícil, numa Série A, ele ter o jogo. Por exemplo, se o Grêmio fosse um time mais reativo, qual é a velocidade que o Diego Souza tem hoje em dia para explorar o espaço, para atacar o espaço? Não. Mas no Grêmio ele joga. E eu vou te falar, eu tenho um respeito grande pela carreira dele. É o cara que acabou com a lei do ex, né? Porque quando ele faz gol em todo, porque ele já jogou em 60 times no futebol brasileiro. Só não jogou no Floresta e no maior Alto. coleção de camisa Rodrigo, na incursão que o Rodrigo Faraco fez no Imagina Alto, o museu ele Diego Souza. descobriu que o Diego Souza não jogou em nenhum dos dois times, isso é um milagre. Nem no Alto e nem no Floresta. E nem no Guarani. E nem no Guarani do... Que ele fez 3 gols na semana. Não jogou no Guarani. Não teve lei do ex, né? E nunca foi a Campinas. Não jogou na Ponte Preta também, Também não. Mas eu respeito muito o Diego Souza e essa é a qualidade nele na finalização. E ele sobe, ele não tem muita boa impulsão, mas ele tem tempo de bola danado, ele faz gol. Eu acho que, é isso. Não está enganando. Sabe? Ele foi contratado e está entregando aquilo que ele foi contratado. A minha briga era esse cara ser o camisa 9 titular numa Série A. Essa era a minha briga. Até porque na Série A tem o Cássio, né? E o Diego Souza, frente ao Cássio, realmente ele pipoca bem. O corintiano. Quem disse são os fatos, não sou eu, cara. Enfim. Alguma Foi tu que opinião trouxe esse cara aí? sobre Diego Souza? Não, o Rodrigo Diego Faraco? Souza Tem eu- lugar pra Diego Souzas no futebol brasileiro? Desculpa, eu já não Sim, resisti a falar. porque o Diego Souza é craque, entendeu? Só que ele foi um cara que desperdiçou a carreira dele. Poderia ter sido um cara de seleção brasileira frequente, poderia ter sido um Chegou a cara beliscar, né? de Copa do Mundo. Agora na fase 9, mas ele poderia ter jogado numa seleção como meia. Porque tem qualidade pra isso. O Diego Souza é muito bom jogador. Eu não tô chamando ele de craque da boca pra fora, eu acho mesmo. Só que a carreira passou, né? E ele, de time em time, de contrato em contrato, fora de forma, muitas vezes, ele acabou desperdiçando a carreira. Ele poderia ter sido de altíssimo nível mesmo, de uma geração. E não foi. Não Que foi. é aquele Na cara Europa- que o pouquinho que ele faz, assim, você vê que ele consegue, né? Na Europa ele jogou em o Benfica? Não, né? Eu tô viajando. Não sei, sinceramente. Sim. Tiveram Ó, carreira na Europa? No Rio ele ou, jogou Jéssica, Botafogo, Diego Souza? Flamengo, Jogou em Fluminense, Vasco. Diego Souza fora daqui? Eu não lembro dele jogando, Em sinceramente. São Paulo Eu jogou acho que no ele chegou a Palmeiras, jogou no jogar, São deixa eu ver. Paulo. Eu vejo aqui. Vamos lá. Tem mais um assunto ou finaliza,
Mais um? Tá, eu vou tirando aqui por enquanto. Vocês vão... Isso. Eu acho que esse outro aqui vai ser melhor pra finalizar a polêmica. Jogou no Metalist. No Metalist da Ucrânia, né? É o Etihad, quer dizer, agora, jogou no Benfica, mas não, eu sabia que ele tinha ido pro Benfica quando ele saiu do Flamengo. Não, quando ele saiu do Fluminense, ele foi pro Benfica, mas não jogou. E aí, quando ele voltou emprestado, voltou pro Flamengo. Lembra disso, Rodrigo? É um caminho normal que os jogadores fazem. Né? Sai do Fluminense e vão pro Flamengo. Ó, seguinte, assunto mais sério agora pra gente finalizar o Giro Vamos Total lá. de hoje. Hoje, dia que a gente tá gravando, às 9h30 da noite, tem Chapecoense e Vasco da Gama, certo? Na Arena Condá. E na viagem no aeroporto, para o embarque do Vasco para a cidade de Chapecó, houve mais um caso lamentável de torcedor. O Vasco soltou uma nota. Torcedor não, né? Torcida organizada ameaçando, enfim... Intimidando. Interpelando fisicamente profissionais da bola, como é o caso do Zé Ricardo. Eu não sei, eu não tenho nada novo para dizer sobre esse tipo de assunto, porque... Não tem nada novo. É só dizer, reiterar o absurdo disso. De um torcedor se achando direito de cobrar um profissional que está trabalhando, mal ou bem está trabalhando, é pai de família e que não pode passar por um constrangimento desse de estar no aeroporto, indo trabalhar no seu trabalho, com a camisa do time, e vir uns desocupados pressionar, intimidar, tocar e dizer assim, aqui tu não está para falar, aqui tu está para escutar. Isso não existe. Né? Isso aí tem que acabar. Um dos maiores absurdos do futebol brasileiro é esse tipo de situação. Tem manifestação do Vasco? Tem, a manifestação é no seguinte sentido, compreende-se o desejo do torcedor, o Vasco não admite, né, pessoas estavam trabalhando, mas aí no final faz aquela média, reiteramos nosso compromisso de estar ao lado do nosso torcedor. Quer dizer, o Vasco não fez nada para impedir o que aconteceu e está fazendo muito pouco depois do que aconteceu para condenar. Quando tá lá a imagem, todo mundo tá vendo quem são os caras, é fácil de identificar. É até a história, né? A gente vive discutindo torcida organizada. Mas por quê? Porque um percentual das torcidas organizadas, os integrantes das torcidas organizadas, acaba com a imagem de qualquer torcida organizada. Os caras vão lá fazer esse tipo de intimidação, aí os caras organizam briga fora do estádio, antes do jogo, nos terminais de metrô, de ônibus. Só que tem uma parte da torcida organizada que realmente quer fazer festa, quer torcer. Então a gente bota todo mundo no mesmo balaio. Só que quer aí, participar politicamente, ativamente do clube, também, mas de uma maneira civilizada. Só que aí na hora de punir, também. reconhecer quem são as pessoas, identificar as pessoas e punir as pessoas mesmo, aí sabe o que eles fazem? Não pode ir pro estádio com a camisa da torcida organizada tal, ou com a bandeira da torcida. O que isso adianta? Nada. O cara, o Fortão que foi lá intimidar o Zé Ricardo, pra ele tanto faz como tanto fez. Se ele vai usar a camisa tal ou não, ele tá livre pra fazer o que ele quer fazer, essa intimidação aí que ele faz sempre. E o Vasco, como instituição, deveria ter uma postura muito mais forte. Não tem. Ô, Jéssica, o Vasco e os outros, né? Eu tô falando do Vasco, que é o exemplo de hoje. É o exemplo, só o exemplo fato do dia, tá? né? Não é? É o milésimo fato isolado. O milésimo fato isolado envolvendo torcida organizada. Mas você não acha, aí sem fazer nenhum tipo de acusação leviana aqui, não tô falando que existe uma ação orquestrada do Vasco ou de qualquer outro clube, mas não há, no mínimo, uma não blindagem do elenco para que esse tipo de situação não aconteça? Porque, se o time tá pressionado, aí você vai lá pela entrada principal do aeroporto e tal, você sabe que esse tipo de situação pode e vai acontecer. Você não acha que é papel da diretoria blindar o clube nesse sentido, os profissionais? É claro que é. E eu não sei como é que é a logística do Vasco e também não entendi qual foi o caminho que o Vasco percorreu ali, mas toda vez que eu vejo um clube se deslocar, ele tem seguranças, né? E ali ninguém interveio, cara. E eu achei isso um absurdo. Tem que ter mais profissionais do Vasco naquele. Devia ter, né? Ali, mas ele não tava sozinho Sempre passeando, tem. né? Sempre tem. Ele devia ter mais profissionais do Vasco ali no meio. E ninguém interveio. Permitiram isso, enfim, é um absurdo. Eu queria entender se tem alguém que apoia esse tipo de atitude. Se a gente se essa pessoa também pensa que isso é permitido, que isso é aceitável em alguma outra profissão. Já imaginou você sair daqui e ter alguém ali te peitando porque tu falou alguma coisa que ela não gostou? Ou, enfim,
um médico quando ele sai de um hospital, um advogado quando ele sai do local de trabalho dele, qualquer pessoa, em qualquer ambiente de trabalho, é inadmissível. E nada justifica isso, porque também não é através da ameaça que o cara vai dar resultado. Isso é um pensamento muito ignorante, né? Que diz muito, né? Sobre o que essa pessoa aí, sobre essa atitude da pessoa. Então, eu acho que o Zé Ricardo, ele deveria, não deveria, mas me surpreende que ele não saiu do Vasco até agora. Ele continua no Vasco, eu acho que ele está sendo muito corajoso, né? Imagina a pressão que ele deve estar sentindo, o que ele deve estar, que ele e o grupo de jogadores devem estar pensando antes dessa partida, como é que vai ser o retorno para o Rio de Janeiro. Eu acho que não tem explicação, né? Não tem explicação a gente ver isso no futebol em 2022. Mas aí eu acho que é uma série de fatores, sabe? Realmente serem punidos, só que num caso desses ele não agrediu, né? Teria que ser o próprio Zé Ricardo que deveria denunciar isso, né? Uma ação particular, né? E não é o Ministério Público que vai atrás, não é na esfera desportiva, é na justiça comum. Então é uma série de fatores, né? Mas eu acho que ele ficou muito exposto de uma maneira que ninguém interveio. O vídeo acho que tem uns 2 minutos e ninguém aparece ali pra tirar ele dali, pra proteger ele. É muito constrangedor. O cara falou, não tá aqui pra falar. O Zé Ricardo tava tentando dialogar com os caras. Eu vou te explicar o que tá acontecendo. Não tá aqui pra falar não, tá aqui só pra escutar. E o cara dá 3 tapinhas assim. Velho, eu vou te falar, se sou eu ia apanhar muito. Mas o cara dá 3 tapinhas que não bate em mim, eu ia apanhar. Claro que eu ia apanhar. Tem que ter um sangue... tem que ter um sangue muito frio. Sim, não. Sim. Mas que bom que ele não reagiu, né, cara? Porque senão porque podia dar uma tragédia. Claro. A gente ia ter cenas mais lamentáveis ainda. E com essa cena lamentável, mas com um programa muito legal, a gente encerra o Giro Total de Tive hoje. um feedback muito legal do nosso programa, tá? O pessoal, eu já falei pra você, parente dos ou amigos pai e mãe, estão tudo vendo. Não, mas a garotada jovem que elogiou muito o nosso programa, a maneira como a gente fala. Então, o pessoal lá do Cartola, do ex-alunos do Colégio Catarinense, gostou muito do nosso programa. Então, o Giro Total está performando bem na rapaziada de 26, 27 anos. Intensidade, amplitude, último terço, jogadores terminais. Isso, terminais? Não é isso? Não tem o terminal? Sou eu? O Chico é externo desequilibrante. Externo desequilibrante. E tem mentalidade zonal. E o Rafa Souza, que já tá por aqui. O Rafa Souza é o jogador que destrói. É o volante brucutu. Volante brucutu. Ele na meio e o Diego Souza na frente. O Chico é o famoso quebra-linha. O quebra-linha. Giro Total de hoje já foi. Semana que vem tem mais. Tamo junto e segue o jogo.